Maurício Squezaro, eu sou Head de Tecnologia aqui no Venturus. Eu sou um dos responsáveis pelo Centro de Excelência em Inteligência Artificial e a gente vai falar sobre anonimização de prontuários médicos em texto livre. Aqui está a agenda. Eu vou começar falando um pouco de privacidade de dados em prontuários médicos, depois que estratégias são utilizadas para garantir a privacidade dos dados. Vou falar sobre anonimização, que é uma dessas estratégias possíveis para tratar a privacidade dos dados. E, por último, vou falar da pesquisa que aqui no Venturus a gente realizou e os resultados obtidos. Bom, dando um contexto, eu coloquei aqui 3 categorias de aplicações que a gente usa IA em prontuários médicos. Tá? A primeira, você pode transcrever o áudio do médico para criar um prontuário e depois ele ajudar a criar uma triagem para auxiliar o médico. Você pode usar o histórico de prontuários de um paciente para depois aplicar um algoritmo de inteligência artificial para ter um auxílio ao diagnóstico médico. Ou, por último, você pode usar também esses prontuários, o histórico desses prontuários, para melhorar a eficiência operacional do hospital. Por exemplo, você pode calcular o risco de reinternação do paciente, né? Ou prever o número de leitos disponíveis, por exemplo, quando tem um surto de Covid, enfim. Todos esses casos aqui têm um problema em comum, né? Eu posso usar esses dados para fazer isso, por conta da privacidade, né? Focando no problema que eu comentei de auxílio diagnóstico médico, né? Coloquei uns passos aqui de como que a gente poderia criar um algoritmo. Primeiro, você tem um sistema de terceiro, onde você tem os dados de prontuários médicos do paciente. Você extrai esses prontuários, o médico, você precisa da ajuda do médico porque ele vai saber o que ele quer encontrar, né? Daí você passa esse prontuário para um especialista de IA, ele faz um pré-processamento dos dados, cria um banco de dados de treinamento, cria um modelo de IA, daí ele valida o resultado, né? Daí você tem um algoritmo, né, para auxílio diagnóstico médico. Só que qual é a etapa mais complicada aqui? Você dar acesso a esses dados para o especialista de IA, por conta da privacidade dos dados, tem dados sensíveis de pacientes e de médicos. Num cenário onde um hospital, uma clínica, onde que você tem esses dados nos sistemas, geralmente, para você compartilhar esses dados, tem um comitê de ética formado por médicos, pessoal de TI, e se tem uma demanda de inteligência artificial, por exemplo, eu quero criar um algoritmo. Se você tem que tirar esse dado de dentro daquele ambiente, é super complicado, porque geralmente a equipe de IA é de uma outra empresa, de um outro setor, né? Você tirar esse dado daquele ambiente onde ele está armazenado, também é um problema. Mas por que é importante a gente ter essas bases de dados de prontuários médicos disponíveis para a população em geral, para pesquisadores, profissionais de saúde, né? Quanto mais dados você tem disponíveis, você entende melhor os pacientes, as doenças, né? Você consegue ter melhoria dos serviços de saúde. Obviamente, é importante para o uso de algoritmos de inteligência artificial e para pesquisa acadêmica. Então, quanto mais dados a gente tem disponíveis, diversos, você tem menos viés nas populações subrepresentadas, né? E você pode criar um banco de dados aí que tem o perfil do povo brasileiro. Essa pesquisa que a gente conduziu é junto com a Unicamp, com a Faculdade de Ciências Médicas, e tem o Dr. Bruno, que ele é médico, né, médico e professor da Faculdade de Ciências Médicas. Ele sempre falou assim, olha, muitas vezes eu tenho que tirar alguma conclusão para um diagnóstico, uma pesquisa, e os dados que eu me baseio são da literatura, e muitas vezes são bases americanas. Então, você ter dados em português disponíveis de prontuários médicos é importante para o Brasil, né? Então, só que tem umas preocupações. Os prontuários possuem dados sensíveis de pacientes, profissionais da área de saúde.
E para uso secundário ao cuidado, você precisa do consentimento do paciente, né? E geralmente esse esse comitê de ética que avalia o uso desses dados. Vamos falar um pouco de abordagens para tratar de privacidade. Aqui só tem um método tradicional de como a gente faria um algoritmo de machine learning, coletaria esses dados. Você imagina que você tem dados de vários hospitais. A ideia é você pegar os dados do hospital 1, 2 e 3, você junta numa base de dados. Daí você tem que compartilhar esses dados, né, para o especialista de inteligência artificial, para ele gerar a base de dados, treinar o algoritmo e criar um modelo de IA. Só que tem a questão de privacidade de dados. Uma das abordagens que a literatura recomenda é você fazer o treinamento federado. O que seria isso? A gente, ao invés de você compartilhar os dados, você compartilha os parâmetros do modelo. Então, você tem, no ambiente 1 do hospital 1, você tem um modelo de IA pequenininho, e você compartilha os parâmetros desse modelo. Daí você tem um treinamento local, uma agregação global, e você compartilha só os parâmetros, não os dados. Né? Tem essas vantagens que você não compartilhar os dados sensíveis, que eu já comentei, tem um treinamento local, mas você imagina você ter que ter umas dificuldades de você ter que padronizar os dados para cada, né, todo mundo trabalhar igual para padronização de dados. E quando, por exemplo, normalmente no treinamento normal, mais tradicional, quando você tem um algoritmo, você cria um modelo e ele não chegou num desempenho que você quer, você tem que investigar, às vezes pode ser um viés, né? Mas você tem que olhar como o algoritmo está performando, olhar os dados. Então, num treinamento federado, é muito mais difícil você identificar viés. Você imagina se chega lá em cima com o treinamento agregado, ele não está bom, como que eu vou descobrir que ele é um viés se eu não está enxergando os dados? Então, né, para identificar eventos raros, né, que está em um determinado hospital. Então, assim, para esse tipo de dado de prontuários médicos, que geralmente são situações complexas, que tem muitas variáveis, esse tipo de treinamento ele acaba sendo difícil de você conseguir ter um resultado bom, certo? Outra técnica para tratar da privacidade é a anonimização de dados. E o que é a anonimização? Como que a gente trabalha com a anonimização, né, naqueles passos que eu coloquei anteriormente? Você adiciona uma camada aqui de anonimização de dados, e a partir daí você pode distribuir os dados para o especialista de IA. Por quê? Com os dados anonimizados, você não precisa de consentimento do paciente. Então, falar um pouquinho dos conceitos de anonimização. Já falei um pouquinho, mas a ideia é proteger a identidade dos indivíduos. A maioria das leis de privacidade de dados é baseada em consentimento. Então, você anonimizou, você não precisa mais de consentimento do paciente, né? Porém, os métodos são imperfeitos, então a gente tem que sempre estar atento, porque é um algoritmo de inteligência artificial, ele pode errar. Tá? Aqui, esse órgão, o IPA, ele é um órgão americano, ele tem algumas regras de que dados devem ser anonimizados na parte médica. Então, aqui em verde são os dados que ele coloca como mandatório. Então, tem idade maior que 90 anos, porque se tem mais de 90 anos, pode ficar mais fácil de se identificar o paciente, né, porque é mais raro. Né? Todo dado de contato, e-mail, telefone, fax, né? As datas têm mês e parte do dia, tudo que é identificador, número de seguro social, carteira de habilitação, código médico, né? CRM, da enfermeira Corém, CREFITO, né? Então tudo que é código para identificar o médico, número de plano de saúde, identificação biométrica, rua, cidade, CEP, né? Empresa, organização e nome do paciente. Aqui na nossa pesquisa a gente incluiu alguns, mas ano, incluiu estado, país, nome do hospital e nome do médico também, nome de profissional de saúde em geral, além de profissão. Então a gente também colocou para identificar essas entidades a mais aí. E na anonimização, o que na literatura você tem os métodos para anonimizar? Mais antigo, baseado em regra. Então você tem expressões regulares, regras pré-definidas que você
tenta identificar as entidades e remover. Um ajuste fino, que é um treinamento do modelo de inteligência artificial para anonimizar. Ou você pode usar um LLM para você pedir, anonimiza esses dados para mim. O baseado em regras a gente nem vai falar aqui porque ele é bem antigo, né? Então o desempenho dele é bem pior que os outros, né? Então a gente nem vai falar muito. Ele funciona bem para telefone, para e-mail, esse tipo de informação que tem um padrão muito bem definido. E a gente vai comentar também depois, tudo bem, o LLM ele pode ser bom, mas também tem a questão de privacidade. Você vai jogar um dado com dados sensíveis no LLM, né? A gente vai explicar como a gente fez o experimento aqui. Para treinamento de modelo, como que funcionaria você treinar um modelo para ele anonimizar? Ele é baseado numa técnica, ele começa baseado numa técnica que é de você reconhecer entidades nomeadas. Então, num texto, você vai reconhecer o que é nome, o que é uma localização, e a ideia é depois você identificar ou remover ou substituir esses dados para, né, os dados originais. Aqui só para ter uma ideia, por exemplo, João Ninguém trabalha no Google na Califórnia. Ele vai gerar um arquivo lá, João Ninguém, aqui é pessoa, né? O B é de Biguinha ali, daí o nome intermediário, Ninguém, né? Google é uma organização e Califórnia é uma localização. Ou ele pode gerar um arquivo, que é um JSON aqui, que ele fala assim, olha, o João Ninguém ele começa na posição 0 até a 12. Né? Ele é uma pessoa. Então, para você identificar a posição no texto, para você poder depois anonimizar. Como que se faria com LLM? Você passa um prompt para ele. Ó, a partir do texto fornecido, substitua as informações pessoais ou sensíveis pelas tags, de acordo com a natureza da informação. Pessoa, ID, tempo. Eu dei um exemplo ali. Maria Oliveira trabalha como médica no Hospital São Luís desde 2015. E a saída como que seria? Coloquei uma tag de pessoa tal. Então, a partir daí, eu passo um texto e o LLM ele vai anonimizar para mim. Tá. Agora, dei esse contexto explicando os conceitos da anonimização. O que foi feito na nossa pesquisa? Foi um estudo, como eu já tinha comentado, com a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. A gente selecionou prontuários eletrônicos de 387 pacientes. E assim, são 387 pacientes, mas eles ficaram internados até 30 dias, alguns, né, no hospital. Então, cada passagem do médico que ele vai verificar se o paciente está bom, passa 3, 4 vezes por dia. Então, cada isso é um trechinho de pacientes. Então, são 387, mas muitos trechos de prontuários médicos, né? Então, o que a gente fez? Primeiramente, a gente montou um dataset de treinamento e a gente selecionou 50 trechos relevantes desse dataset original e a gente fez uma anonimização manual. O que seria isso? A gente substituiu o nome, localização, todo dado sensível a gente substituiu por outros. Então, a gente anonimizou manualmente, com 50 trechos relevantes. Daí, a gente pôde passar para o GPT-4, porque daí está anonimizado. Passei para ele e pedi, gere para mim 2.000 trechos de prontuários sintéticos. Então ele gerou bonitinho lá, dados fictícios, mas muito bem estruturados, né, falando de doenças que às vezes, né, que existem, mas com outros nomes, né. Então eu gerei uma base de dados de 2.000 dados sintéticos. Daí o que eu fiz? Eu juntei mais com 1.000 trechos dos originais, anonimizados manualmente também, substituído. Então eu tenho 3.000 dados sintéticos, 3.000 dados, 2.000 sintéticos e 1.000 originais alterados para montar meu dataset de treinamento. O que eu fiz com esse dataset? Fiz o treinamento, escolhi alguns modelos para treinar o modelo. O BERT-IMBAL, que é um modelo BERT, baseado na arquitetura Transformers em português. Tem um outro que é o BERT-IMBAL, que é em português. Ele foi treinado para aquela tarefa de reconhecimento de entidades, só que para o setor jurídico. Então ele já conhece aquela tarefa. Então a gente também vai treinar nele também. Escolhemos o MBERT, que é um modelo BERT que não é só para português, é multilinguagem. O BioBERT, que é esse MBERT multilinguagem, que ele foi treinado em português para o vocabulário médico. E esse T5, PT5, que é o T5 em português, que ele é um modelo mais generativo, que ele gera texto no final. Então, qual é a ideia aqui? Pegar esses modelos que eles não são muito grandes, usar essa base de dados e testar o algoritmo de anonimização, se ele consegue anonimizar bem. E, com isso, ele vai ficar melhor que um LLM? Daí a gente testou também com o GPT-4 e o GPT-4 Mini. E como a gente validou, além do desempenho, para saber quanto que ele errou, quanto ele acertou, a gente usou uma técnica que chama LLM como juiz, que nesse caso a gente usou o Gemini 2.5 Pro, que ele tem a raciocínio, para ele verificar, teve perda de informação? O que significa isso? Anonimizei,
ele olhou, está legível o texto? Se está totalmente legível, é nota 10. Se está ruim, é 0. Né? Ele tem risco de reidentificação? O que significa isso? Você anonimizou, eu consigo cruzar informações e identificar o paciente novamente? Não. Então é nota 10, não é nota 0. Então, além do desempenho de quanto ele acertou, a gente pede para o LLM fazer isso, para ele julgar o resultado da anonimização, de acordo com a parte de perda de informação e risco de reidentificação. Aqui é só um exemplo de um prontuário pequeno, sintético, que a gente gerou. Você vê que tem telefone, enfim, a gente consegue, como é dado sintético, às vezes não tem todas as classes, entidades naquele prontuário, mas a gente pede para o GPT no prompt dar uma enriquecida nesses dados, coloca algumas entidades para ficar fácil depois para a gente treinar mais dados para treinar. E aqui é só um exemplo do que o LLM como juiz ele gerou, né? Só para vocês terem uma ideia, a parte de perda de informação, ele falou um monte de coisa, achei lesões de pele aqui meio escrito errado, em vez de colocar enfermeira, ele colocou doutor na tag, mas não, essas questões não afetam a utilidade clínica do texto para análise de treinamento. Ele deu nota 9, 10. Risco de reidentificação. Ele falou assim, olha, tem o procedimento de broncoscopia aqui. Broncoscopia é uma coisa comum, não vai ajudar a reidentificar o paciente. Ele esqueceu de substituir uma data aqui, uma hora, né, 15:46. Mas não achei nenhum outro que ele fala quase identificador, que é identificador não que eu possa cruzar informações e reidentificar o paciente. Então, não tem nenhum dano, vou dar na nota 9 também. Então, só para entender os processos aí. Que resultados a gente obteve? O Bertin-Ball-Lenner, ele teve o melhor resultado. Né? A gente tem um teste com aquela base, tanto com dados reais e sintéticos, e daí eu testei só com dados reais e sintéticos também, só para ver o resultado. É interessante que daí o GPT-4 ele foi melhor, se você só considerar o teste com dados reais, ele foi melhor. E o Bertin-Ball-Lenner ele foi melhor com os dados se você considerar só os dados sintéticos. Daí a gente ficou olhando, eu falei, ó, legal. Vamos explorar mais essa questão dos dados sintéticos, né? Vamos pegar o MBERT, que ele não foi tão bem, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro treinamento, só com dados reais e dados sintéticos. Então, primeiro eu fiz o treinamento só com dados reais, e depois só com os dados sintéticos. Olha que interessante, quando eu treinei só com dados sintéticos, ele foi melhor, inclusive, quando eu testei com os dois misturados. Então, é interessante porque o poder desses dados sintéticos para anonimização, como a gente enriquece bastante com várias entidades, pode ser que a gente consiga treinar algoritmos para anonimização de dados somente com dados sintéticos, pode ser. Né? Então, esse aí é um futuro da pesquisa que a gente está seguindo aí para testar a qualidade. A gente pode criar cada vez mais dados sintéticos para anonimizar. Então, para tarefas tipo anonimização de entidades nomeadas, é um grande parceiro aí o dados sintéticos para você não ter que coletar dados e ficar anotando. Inclusive, você pode gerar dados já anotados. Né? E aqui é só um resultado, né, da parte do LLM como juiz. O GPT-4 ele foi um pouco melhor, né, tanto para perda de informação e risco de identificação do que o Bertin-Ball-Lenner, né, pensando nisso. Certo? E o que a gente já fez aí? Então, a gente está preparando um artigo para ser publicado aí. Mas a gente já disponibilizou os modelos de anonimização no Hugging Face do Venturus e o dataset de dados sintéticos. Então, qualquer pessoa pode pegar e utilizar esse modelo de anonimização. Por que é interessante? Né? Vou pedir lá na Unicamp, quero fazer uma pesquisa de prontuários médicos. Ah, tem que passar pelo conselho de ética, não sei o que já aconteceu. Essa pesquisa aqui com os dados, a gente tinha que fazer na rede da Unicamp, os dados não podiam sair de lá. Né? Hoje é muito mais fácil falar assim, olha, pede para a equipe de TI, pega esse modelo, passa a anonimização e já manda para o Conselho de Ética. Olha, esses dados estão totalmente anonimizados. Até facilita o trabalho para você disponibilizar as bases de dados de prontuários médicos aí para pesquisa. Certo? E é isso, só falando, além de mim, né, tem o Guilherme Rosa, que ele que tem uma alocação maior, ele que está com a mão na massa para fazer esses experimentos do projeto. Então, é isso, pessoal.
Obrigado.